Olá, amigos! A nossa saudação para todos quantos nos acompanham aqui no canal 14, no Esporte na TV, a nossa TV Cidade, da NET aqui de Farroupilha. Um abraço para todos vocês. Amantes do esporte, nós aqui falamos de futebol, de futsal, de vôlei, de basquete, de bocha, de ping-pong, de bolita, enfim, tudo é esporte. Taco, né? Entende? Espiribolo, barbaridade, espiribolo, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós contamos aqui com a parceria para a gente falar de futebol. Temos aí Copa do Brasil, né? Internacional e Atlético do Paraná. Temos Libertadores, Grêmio e Flamengo. Temos o Campeonato Brasileiro que está acontecendo. Um turno já foi, agora vem o segundo. Temos também a participação do Juventude que subiu, retornou, né, para a Série B. Temos o Brasil de Pelotas que está também na Série B. Aqui para o Farroupilha temos o nosso Brasil. O comitê gestor está se reunindo, estão trabalhando para ter projetos para o próximo ano. O futebol feminino do Brasil também tem jogo daqui a uns dias, tem as categorias de base. Tem o Grêmio Esportivo São Luís também, tem tanta coisa no esporte, tem o futebol americano agora também que acontece e o pessoal já participou aqui do Farroupilha Saints, lá de Nova Milano, e vamos trazê-los alguma hora dessa para falar sobre isso. Jorge Sensi, que foi jogador de futebol quando era bem novito, né, centroavante dos bons que eu vi jogar, mas depois daí ele optou por não ser jogador de futebol. Eu não sei se faltou um empresário, alguma coisa, né? Seja bem-vindo aqui, Jorge Sensi, mais uma vez na nossa programação esportiva da TV Cidade. Uma saudação a ti, Ricardo, a todos os telespectadores. Agradeço o convite de estar aqui na TV Cidade, né, falando de esportes e contribuindo aí com o teu bom programa. Bom, eu sei que o senhor é adepto, não sei se é ferrenho, né? Mas é torcedor do Esporte Clube Internacional, não é mesmo? Exato, eu sou torcedor do Internacional e por incrível que pareça, lá em casa o pai e a mãe são gremistas e nós, filhos, todos colorados. Então a gente meio que desvirtuou do que pensa, da intenção do pai e a mãe. Mas em si a gente é torcedor do Internacional e vemos o Internacional num patamar de ascensão, né, diante do que a gente imaginava até, e aí amanhã a gente tem uma disputa aí importantíssima e acredito eu que com boas possibilidades sim de sermos campeões mais uma vez da Copa do Brasil. Eu acredito, né, que tu falou assim que o teu pai e a tua mãe são gremistas e vocês, filhos colorados. De repente, vocês nasceram na época assim que o Colorado estava em ascensão, que estava por cima. Sabe que não foi isso que aconteceu, Jorge? Com certeza, Ricardo, tem essa influência do momento, né? O Inter de 79, daquela época, daquele período, né? E consequentemente, nos induziu, vamos dizer assim, a torcer para o Internacional. Pelo momento, né? Se fosse pela intenção dos pais, acredito que não seríamos torcedores do Internacional, mas os 4 filhos aí, todos eles torcem para o Internacional dentro de uma linha, dentro de uma questão não de fanatismo, mas dentro de uma tranquilidade, olhando e tentando analisar sempre da melhor maneira. Este nosso bate-papo, esse nosso programa, a gente vai contar para vocês, telespectadores, a gente gravou na terça-feira. E ele segue, né, na quarta, na quinta, na sexta. E na quarta-feira, então, já que o Jorge falou que tem um jogo, né, contra Internacional e Atlético do Paraná. No primeiro jogo, o Atlético venceu lá no seu estádio. Agora no Beira-Rio, com a torcida, com casa cheia, o time determinado. E a gente vê assim, visualiza o Internacional com o título de campeão do Brasil. Vai ter muita coisa boa daqui para frente, Jorge?
Eu vejo que existe essa possibilidade, né? Claro, e o Internacional dentro do Beira-Rio ali, ele tem um outro método de jogar, bem diferente do que geralmente ele faz fora de casa, né? Acredito eu que o Internacional possa sim reverter este resultado, né, que está desfavorável a ele, mas a gente sabe também que o Atlético Paranaense é um bom time de futebol, tem uma estrutura bem formada, né, bem sabem o que querem, eu diria, e eu vejo que será um jogo parelho, na minha leitura, porém eu acho que o Internacional ainda pode sim buscar o resultado e reverter, tendo em vista que dentro de casa ele é um pouco mais incisivo na marcação e também no toque de bola, na própria condução do jogo. Isso aí é muito, muito oportuno também. O técnico Dair Helman, que trabalhou nas bases do Internacional, ele auxiliou Abel Braga, auxiliou Celso Roth, até Tite também, quando esteve lá pelo Internacional, além de outros técnicos, o próprio Argel, que passou pelo Internacional, e a direção atual confiou no Dair Helman, que por nada ele começou quando o Internacional ainda disputava a Série B, e galgou para o retorno para a Série A, e depois classificou o Internacional para a Libertadores, que chegou há bem pouco tempo também, foi eliminado pelo Flamengo, melhor, né? Que o Flamengo vai ser adversário do Grêmio daqui a alguns dias, no próximo mês de outubro. Então o pessoal tem que depositar muito, bancaram praticamente com o técnico Dair Helman, né? Embora a torcida vá contra muitas vezes, porque a torcida quer resultado. O Jorge também quer resultado? Todos nós queremos o resultado, com certeza. Eu acho que foi uma aposta e dentro desta aposta a direção acertou na minha leitura, né? Porque o Aldair, então, até então não tinha tido a oportunidade de mostrar serviço, né, perante a agremiação do Internacional. Eu vejo que ele tem algumas falhas que com o decorrer do período ele vai conseguir solucioná-las, eu diria, né? Eu vejo que fora de casa o Internacional ele é muito acomodado, ele aceita muito a pressão do adversário, né? Como aconteceu lá contra o Atlético Paranaense. Me causou assim uma surpresa muito forte e negativa o jeito que o Internacional jogou, meio que acovardado, meio que deixando o time do Atlético tomar conta do jogo e não se preocupou em demonstrar e usar, quando estava com a posse de bola, fazer o seu papel, né, de time de futebol. Eu acho que se acovardou, vou usar esse termo. O resultado ele foi o mínimo, sim, mas eu tenho preocupação porque o Atlético Paranaense tem alguns jogadores que podem sim surpreender e tem muitos jogadores jovens que eu acho que o Internacional tem que ficar atentos para que não ocorra uma surpresa no Beira-Rio. Isso aí é muito, mas claro, os jogadores estão ligados, tem a motivação, então muitos falam de um tipo de motivação, outro tem outro tipo, mas cada clube tem o seu método, a sua maneira. E muitas vezes até os veículos de comunicação, eles chegam e fazem muitas vezes a informação se tornar inversa daquilo que muitas vezes o torcedor, ou o dirigente, ou o técnico, ou o jogador, para quê? Para pegar fogo um jogo que vai acontecer, não é? Exatamente. E dentro disso, Ricardo, eu vejo que alguns fatores aconteceram e eu acho que nós, torcedores, podemos analisar com melhor, olhando melhor, eu diria, para alguns fatores. O próprio técnico do Atlético Paranaense, ele tem um sistema meio que agressivo, às vezes, de se posicionar, né, tendo em vista que em algumas oportunidades ele teve atritos com os próprios treinadores, né? Foi com o Santos, foi com o não recordo agora, o anterior também.
Então ele tem um método, talvez para puxar a responsabilidade para ele meio que ele entra no ritmo do jogo, eu diria. Isso é bom, isso é positivo. O que eu acho que não é interessante é se expressar meio que induzindo, né, que existe uma rivalidade, existem alguns fatores que às vezes não são verdadeiros, como foi o caso dizendo que, ele citou na imprensa que já o Internacional já havia comprado o chopp para a comemoração da decisão agora do campeonato da Copa do Brasil. Eu vejo que não é necessário e, na minha leitura, tem outros métodos ou outras maneiras de incentivar e motivar o teu jogador sem usar esses termos tão, eu digo, fora de moda. Mas o chopp, tem tanta choparia por aí, né? A gente pode fazer a festa antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo também. Concordo, Ricardo, mas eu vejo que foi uma maneira que ele usou para meio que motivar os próprios jogadores do Atlético Paranaense, usando a artimanha dizendo que o Internacional já estava comemorando, né, o título, e isso, queira ou não queira, motiva o jogador, né? Como que o adversário, em qualquer competição, ouvir dizer que o adversário está já comemorando o título ou em vantagem, motiva, sem dúvida nenhuma, o oponente. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com o Jorge Sensi, ele é torcedor do Internacional e nós vamos fazer agora um intervalo, depois a gente volta aqui, continuando o nosso bate-papo, a nossa conversação, aqui no Esporte da TV Cidade, canal 14 da NET. A gente já volta. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, e estamos retornando aqui com o nosso bate-papo com o convidado de hoje aqui no Esporte da TV, aqui na TV Cidade, canal 14 da NET, aqui de Farroupilha. Estamos falando sobre esporte, sobre futebol, preferencialmente nesse espaço e neste dia. A gente falava de o Internacional, da motivação. Muitas vezes a motivação ela pode ser interpretada de uma maneira ou de outra, mas cada técnico tem um estilo de conversar com os jogadores, não digo motivá-los, porque motivá-los eles estão sempre motivados, uma pelo que recebem mensalmente, né? Tem muitos jogadores aí que não precisa tanta motivação financeira, não é verdade? Mas o torcedor é muito importante nas horas de decisão e então temos esta decisão, Inter e Atlético do Paraná. Claro que a direção também está preparada, o torcedor ele quer resultado, direção também, técnico, jogadores também. Mas muitas vezes tem que lembrar que no outro lado tem um adversário também que pensa da mesma maneira, também quer o título, também quer melhorar o seu ranking no futebol brasileiro e tem todos esses momentos de analisar, não é, Jorge? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o Atlético Paranaense, no caso, ele busca o seu primeiro título, né, da Copa do Brasil, e ele vem num crescimento muito significativo. Foi para a decisão ano passado, agora foi campeão da Sul-Americana. Então eu vejo que é um time que está, teoricamente, buscando um patamar
superior do que ele vinha até o momento. O Internacional, na sua vez, então, ele é um time copeiro, sim, vem numa crescente nesse campeonato. Eu acho que quem ganhar, né, quem vencer a Copa do Brasil, o título vai ficar em boas mãos. Claro, a gente torce para o Internacional, mas a gente também tem que olhar o retrospecto do Atlético Paranaense. Eliminou vários clubes de ponta, né, e está aí por méritos, pelos seus próprios passos, eu diria. Poderia acontecer ou o Grêmio tivesse sido mais incisivo contra o Atlético do Paraná no segundo jogo, Jorge? Neste momento nós estaríamos falando que a decisão da Copa do Brasil seria Grenal? Eu acredito que sim. Eu não imaginava que o Grêmio, após a primeira vitória de 2-0 aqui na Arena, pudesse ou houvesse a possibilidade do Atlético reverter o resultado, né? Surpreendentemente isso aconteceu, por vários fatores eu vejo, né? E algumas questões que a gente também pensa que a própria escalação poderia ter sido diferente lá, né? Tendo em vista a vantagem que o Grêmio tinha, mas claro, a gente sabe que como seria bom, né, Ricardo e todos os telespectadores, se fosse um Grenal. O Rio Grande do Sul estaria fervescente, eu diria, né, eufórico, bem interessante em si, e eu acho que é um momento importantíssimo para o Internacional. A gente sabe que o Internacional tem teve pelo menos uma notícia que o próprio D'Alessandro está meio que com algum problema muscular. Acredito eu que vai se recuperar, sim, mas a gente sabe, né, que uma lesão ela é difícil de ser recuperada em poucos dias. Acredito que o Inter tenha um pouco de condição, sim, de reverter este resultado aí diante do Atlético Paranaense. É só fazer 2-0? 2-0 está tranquilo. Está tranquilo. Taça, dinheiro no cofre do Internacional e a torcida fazendo a festa. Eu acho que seria um momento histórico e importante, né? E eu vejo que o Internacional teve alguns percalços, né, em 2016 com a queda, e ele voltou num patamar que eu tinha medo em 2017, sim, né? Mas fez o seu papel, está fazendo o seu papel. Eu acho que é méritos também da direção, do grupo e também do próprio treinador, que está conseguindo retirar dos próprios jogadores e do grupo um bom desempenho, né? Tanto é que está bem no Campeonato Brasileiro, está em 4º lugar no primeiro turno, isso é positivo, ganhando algumas partidas fora de casa com os reservas, teoricamente, né? E diante de alguns times com boa expressão, como foi o Atlético Mineiro agora no domingo. Eu acho que isso é positivo e acredito que ainda possa reverter esse resultado diante do Atlético Paranaense. A gente sabe que muito torcedor do Internacional estão se dirigindo para Porto Alegre para torcer nesta quarta-feira. Muitos já saíram, outros vão sair e tem muita gente mesmo aqui de Farroupilha e vai chegar, e acredita que vai passar dos 50 mil 50 mil presentes no estádio para torcer para o Inter? Olha, eu nem sei se o estádio comporta esse número em si, mas a gente sabe sim que vai ser lotação máxima. Acredito eu que é um momento que a torcida deve apoiar, né, tendo em vista o desempenho do próprio clube. Eu acho que é fundamental que a torcida, quem gosta de estar no estádio, quem gosta de ir, se faça e apoie o time até o último momento, até o apito final, eu diria. E eu vejo que algumas notícias que a gente ouve de pessoas ou de ingressos, de cambistas, por exemplo, né, que estão extrapolando e tentando vender os seus ingressos, compram por um preço e tentando vender com valor muito alto. Isso é ruim para o esporte, eu diria. Mas, claro, a gente sabe que
tem oportunistas para tudo, mas o mais importante de tudo, a gente percebe, é que a torcida se faça presente, apoie o time. A gente sabe que fácil não vai ser, né? Mas eu tenho ainda uma esperança que o Inter consiga reverter esse resultado. Vais para Porto Alegre ver o jogo? Não, eu não sou muito adepto a este... A ir para o estádio. É por várias situações, né? A gente sabe que a ida da torcida, ela tem torcedores que se transformam, como tem uma boa torcida, a grande maioria é de uma torcida coerente e correta, que vai lá só para torcer, mas a gente sabe que nesses momentos algumas pessoas aí não se comportam da melhor maneira, e então a gente tem que ficar mais resguardado aí. E então o Internacional deve cantar aquela canção da Fafá de Belém, né? Vermelhou, né? Vermelhou, e cantar o hino do Internacional. A torcida vai fazer isso depois da vitória, né? Acredito que sim, Ricardo, e eu acho que existe essa possibilidade, tendo em vista que dentro de casa o Internacional é muito forte, ele tem um sistema de jogo diferente do que aconteceu fora de casa, por exemplo, e é o momento de mostrar, né, que um título é importante, sim. O último foi há muito tempo atrás, e eu acho que é o momento de dar uma resposta também para a própria torcida colorada, com um título que pode vir, sim, diante do Atlético. Bom, o Internacional ficando campeão da Copa do Brasil, depois no próximo programa aí nós vamos trazer os colorados aqui, no nosso bate-papo aqui esportivo, trajados, né, com a camisa do Internacional. Isso é muito bom, né? Tem o cônsul do Inter e tem outros tantos, né, que divulgam e apreciam o esporte através da torcida. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo, Jorge Sensi. Eu agradeço a oportunidade e vamos torcer para que aconteça um grande título aí para o Internacional diante do Atlético Paranaense. E aqui nós vamos concluindo o Esporte na TV, aqui no canal 14, a nossa TV de Cidade. Um abraço a todos vocês e até a próxima.